Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje dando sequência ao nosso curso de Direito Empresarial. Hoje nós vamos tratar de um assunto, na verdade iniciar esse assunto, que é um assunto bastante extenso, que é o direito societário. Então, nós vamos estudar as sociedades, tanto empresariais quanto as sociedades não empresariais. E aqui, inicialmente, eu faço a primeira classificação das sociedades, dividindo entre sociedades empresariais, e aí nós vamos ver que essas sociedades empresariais podem ser sociedades empresariais personificadas, ou seja, aquelas sociedades empresariais que são consideradas pessoas jurídicas. Então nós temos aí nessa classificação de sociedades empresariais personificadas a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Nós vamos estudar cada uma delas de forma bem aprofundada ao longo dessas próximas aulas. Aqui ainda na classificação de sociedades empresárias, temos de outro lado as sociedades empresárias não personificadas, aquelas sociedades empresárias que não são pessoas jurídicas. E aí nós temos dois exemplos: sociedades empresárias não personificadas, tidas como sociedades em comum, e as sociedades em conta de participação. E de outro lado, nós temos as sociedades não empresárias, e temos como exemplo as sociedades simples. Então nós vamos estudar com bastante calma aí todas essas sociedades. Então relembrem, sociedades podem ser sociedades não empresárias, sociedades simples, e sociedades empresárias não personificadas, sociedades em comum e sociedade em conta de participação. E também aqui, portanto, sociedade empresária personificada, nós temos 5 exemplos: sociedade em comum, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. A maioria delas estão previstas aqui no Código Civil e, portanto, a gente vai falar também da sociedade anônima, que tem a sua previsão legal numa legislação especial, que é a Lei 6.404 do ano de 1976. Mas aí a gente deixa para tratar dela numa aula um pouco mais à frente. Hoje eu quero tratar inicialmente com vocês das sociedades empresárias não personificadas. Então nós vamos falar das duas, tanto da sociedade em comum, quanto da sociedade em conta de participação. É um equívoco achar que sociedade, de uma forma geral, é tida sempre como pessoa jurídica. A gente acabou de ver aqui que existem sociedades empresárias que não são consideradas pessoa jurídica, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. Portanto, quando a gente fala de uma sociedade empresária não personificada, a gente está falando de uma sociedade que não tem registro dos seus atos constitutivos. E a gente já viu anteriormente que para nascer como pessoa jurídica deve haver o registro dos atos constitutivos. Então nós temos um caso aqui de uma sociedade que é formada evidentemente por 2 ou mais sócios. Daí a pressuposição de sociedade. Só há que se falar em sociedade se houver reunião de pelo menos 2 sócios. Então, qualquer sociedade que a gente falar, vai ter ali, pressupondo que haja, por regra, pelo menos 2 sócios. A sociedade empresária não personificada, sociedade em comum, ela tem previsão legal entre os artigos 986 até o artigo 990 do Código Civil. Então, primeiramente, vamos entender que a sociedade em comum, ela é também chamada por uma parte da doutrina de sociedade irregular, ou mesmo sociedade de fato. A sociedade em comum é aquela que não teve o registro dos seus atos constitutivos, seja a qualquer tempo aí, a não observância desse registro, ou seja aquela que até celebrou um contrato social, mas ainda não levou esse contrato social a registro. Então, muita atenção aí. A sociedade em comum, ela não necessariamente é aquela que não vai ter um contrato social celebrado entre os sócios.
Muitas vezes ela até tem um contrato social celebrado entre os sócios, que a princípio pode trazer um ar de segurança, um ar de formalidade, mas ela vai ser sociedade em comum se ainda não teve o registro desse contrato social. A partir do momento que ela tem o registro do seu contrato social, aí ela vai ser uma sociedade empresária personificada, a depender das 5 classificações lá que ela pode ter. Então, a gente está falando da sociedade em comum, que é aquela que não tem um contrato social, ou se tiver um contrato social, ainda não levou esse contrato social a registro. Num caso como no outro caso, na verdade, essa sociedade em comum é uma sociedade irregular, é uma sociedade de fato. É uma sociedade empresária, porque são 2 ou mais sócios que exercem a atividade empresarial em sociedade, mas uma sociedade empresária que não é considerada pessoa jurídica, não tem a sua regularidade formal na junta comercial. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria aqui abordar com vocês. A sociedade em comum, portanto, ela tem os seus sócios com responsabilidade perante a sociedade de forma subsidiária e ela tem os seus sócios com responsabilidade perante os outros sócios da própria sociedade em comum, a responsabilidade de forma solidária. Então, são 2 coisas diferentes que a gente precisa trabalhar aqui, que estão lá previstos no artigo 1024 e no artigo 990. Perceba, os sócios da sociedade em comum perante a sociedade possuem uma responsabilidade subsidiária. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que eventuais dívidas sociais, ou seja, dívidas da sociedade, serão primeiramente cobradas da própria sociedade em comum. E aí, somente no caso de não haver bens suficientes para honrar eventuais dívidas, é que essas dívidas podem vir ser cobradas dos sócios e aí, portanto, de forma subsidiária. Por isso que a gente fala numa responsabilidade subsidiária. Primeiro cobra a sociedade, se não tiver condições a sociedade de honrar os compromissos, depois cobra o sócio. Agora, os sócios entre si possuem responsabilidade solidária. Ou seja, no momento em que vem para cobrar os sócios, pode cobrar os sócios de todas, de maneira conjunta, de todos os sócios de uma vez, poderá haver a cobrança dessas dívidas. Então, primeiro cobra a sociedade, não havendo bem suficiente, cobra o sócio. Isso é responsabilidade subsidiária dos sócios em relação à sociedade. Só que uma vez que vem cobrar o sócio, a responsabilidade entre eles perante essas dívidas que eram da empresa, mas que agora estão sendo cobradas deles, é uma responsabilidade solidária. Ou seja, todos podem ser colocados de forma conjunta ali no polo passivo da demanda, o que a gente chama de um litisconsórcio passivo. É importante a gente falar também que a responsabilidade da sociedade em comum é uma responsabilidade ilimitada. Ou seja, pode ser cobrado o patrimônio dos sócios aqui, por regra também, só que evidentemente resguardando o benefício de ordem, que o benefício de ordem é justamente essa questão da responsabilidade subsidiária. É saber que primeiro cobra a sociedade e depois o sócio. Pois bem, a sociedade em comum, como ela não tem registro na junta comercial, ela não tem também nome empresarial. Lembrando que nome empresarial a gente estudou na última aula e a gente viu aí os aspectos inerentes a esse instituto, ao nome empresarial. Então, guardem, a sociedade comum não tem, além de não ter personalidade jurídica, não tem também nome empresarial. Portanto, ela não tem firma, não tem denominação. Sociedade comum não possui nome empresarial. É uma sociedade formada por sócios, 2 ou mais, cuja responsabilidade deles perante a sociedade é subsidiária e a responsabilidade dos sócios entre si é uma responsabilidade solidária. São esses os principais aspectos em relação a esse instituto. É importante a gente falar também que uma sociedade em comum pode pedir a falência de outra empresa.
Desculpa, a sociedade comum não pode pedir a falência de outra empresa. Ela não pode pedir a falência de uma terceira empresa, mas ela pode pedir a sua própria falência, no que a gente chama de autofalência. Então, guardem isso também. Sociedade em comum pode apenas pedir a própria falência, pode apenas pedir a autofalência, ou seja, mesmo que ela não tenha registro no contrato social na junta, não seja uma empresa formalizada, mesmo que ela não seja pessoa jurídica, ela pode pedir a sua própria falência. Jamais poderá pedir a falência de uma terceira empresa, justamente pelo fato dela não ter essa formalização do seu contrato social. Então, recapitulando aí, a sociedade em comum é um tipo de sociedade empresária não personificada, ou seja, não possui personalidade jurídica, é formada por 2 ou mais sócios que exercem atividade empresarial em sociedade, porém sem ter havido registro dos seus atos constitutivos. É chamada também de sociedade irregular ou sociedade de fato. A responsabilidade do sócio perante a sociedade é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro cobra a sociedade, depois o sócio. Agora, a responsabilidade entre os sócios, entre cada um deles, é uma responsabilidade solidária, podendo haver, no momento que vai cobrar os sócios, a cobrança de todos eles conjuntamente. Esses são os principais aspectos, além daquele que eu já disse, que essa sociedade em comum também não possui nome empresarial, além do fato dela não poder pedir a falência de um terceiro, podendo pedir apenas a sua própria falência, naquilo que a gente chama de autofalência. São esses os aspectos relacionados à sociedade em comum e que a gente vai encontrar a previsão entre os artigos 986 ao 990. É importante dizer que, por regra, os sócios possuem benefício de ordem, salvo aquele sócio que incorreu para a contração da dívida. Então, aquele sócio que gerou lá a dívida para a sociedade, esse daqui não pode invocar o benefício de ordem. Ele não pode dizer, ó, primeiro cobre a sociedade, depois venha cobrar de nós. Ele não pode. Ele pode ser cobrado de forma direta ali, juntamente com a sociedade. É importante a gente também frisar isso daí. Ok, pessoal? Vamos agora estudar a sociedade em conta de participação, que é a segunda espécie de uma sociedade empresária não personificada, ou seja, uma sociedade empresária que não possui registro dos seus atos constitutivos. Ela também não é considerada uma pessoa jurídica, ela não pode ser considerada uma pessoa jurídica e ela também não tem nome empresarial, ou seja, ela não vai ter nem firma e nem denominação. A sociedade em conta de participação, ela sempre será formada por 2 tipos de sócio, pelo menos. Dentro da classificação serão apenas essas 2 classificações. Agora, dentro de cada uma delas pode ter vários outros sócios. Então, as 2 classificações de sócios existentes numa sociedade em conta de participação são os sócios, na verdade, ostensivos e os sócios participantes. Então, as 2 classificações de sócio são essas: sócio ostensivo e sócio participante. O sócio ostensivo é aquele que exerce o objeto social mesmo da atividade empresarial. É aquele que exerce a atividade empresarial. E, pelo fato de ser ele que exerce a atividade empresarial e que pratica os atos empresariais, esse sócio ostensivo, ele tem responsabilidade exclusiva perante terceiros. Qualquer obrigação que essa sociedade em conta de participação contrair perante terceiro, esse terceiro deverá cobrar desse sócio ostensivo. Por quê? Porque a responsabilidade dele é exclusiva perante terceiro. Por regra, esse terceiro não pode cobrar aquele sócio participante, aquela segunda classificação de sócio. Esse segundo tipo de sócio, o sócio participante, que compõe a sociedade em conta de participação, é um sócio basicamente que contribui apenas com capital, que injeta capital ali na sociedade. Portanto, ele não pratica os atos
de atividade empresarial que o ostensivo pratica. Muitas vezes ele nem está sabendo o que está acontecendo ali na empresa, embora ele tenha poderes de fiscalização, mas ele não pratica esses atos empresariais perante terceiro. Agora, se ele praticar esses atos empresariais perante terceiros, aí é importante a gente consignar aqui que ele terá uma responsabilidade solidária ao sócio ostensivo. Vamos só recapitular isso daqui para ficar mais claro. A sociedade em conta de participação ela é formada por dois tipos de sócio. O sócio ostensivo, que é aquele que tem responsabilidade exclusiva perante terceiros, ou seja, é ele que pratica as atividades empresariais, é ele que contrai as obrigações e essas obrigações devem ser cobradas dele, diretamente dele. O sócio participante, ele não pratica os atos empresariais, portanto, ele não pode ser demandado em eventuais obrigações contraídas pelo sócio ostensivo. Em regra, ele não participa da atividade empresarial, a não ser fiscalizando os atos do sócio ostensivo. Se ele extrapola esses atos de fiscalização, se ele começa a praticar atos empresariais, aí ele pode ser demandado solidariamente com o sócio ostensivo, que é aquele que, por regra, possui essa responsabilidade perante terceiros. Então, guardem isso. Sócio participante, geralmente, é o que entra com capital. Eu dou um exemplo para vocês. Boa parte dos flets no nosso país são constituídos nessa modalidade aqui de sociedade. Então, você geralmente tem uma construtora que tem todo o maquinário, que tem toda a mão de obra, que tem todo o know-how para construir flat, mas geralmente não tem o capital. O que ela faz? Ela busca a captação de recursos com esses sócios participantes, essas pessoas que investem o capital, e aí constrói os flats. Todas as atividades empresariais estão sendo praticadas por esse sócio ostensivo, por essa construtora. É ela que vai se responsabilizar perante terceiro. Se o flat cair e tiver que pagar a indenização, é ela que vai pagar, essa construtora, esse sócio ostensivo. Se contrair dívidas e não pagar, é esse sócio ostensivo que vai ter que pagar. Não pode demandar daquele que injetou o capital ali nessa sociedade em conta de participação. Então, é um grande exemplo que a gente tem aí no nosso país, que são esses flats constituídos, em sua grande parte, nessa modalidade aqui de sociedade. É importante dizer que a sociedade em conta de participação, mesmo que tenha o seu contrato social levado a registro, ela não vai se tornar uma pessoa jurídica, ela vai sempre continuar sendo uma sociedade em conta de participação. Geralmente existe um contrato ali solene entre essas partes para definir o sócio ostensivo, o sócio participante. Mas nem que haja o registro desse contrato, ela se torna uma sociedade empresarial personificada. Diferentemente do que a gente havia dito da sociedade em comum. Em regra, ela é aquela que não levou o seu ato constitutivo a registro, o seu contrato social. Sociedade em comum é essa que não levou o ato a registro, mas é também aquela que nem celebrou um contrato social. Geralmente aí os espetinhos da vida aí são exemplos de sociedades em comum. Geralmente são duas ou mais pessoas que acabam administrando e não tem qualquer tipo de registro. Agora, a sociedade em comum, uma vez que ela leva o contrato social a registro, ela se torna uma sociedade empresarial personificada. Então, são essas duas observações que a gente faz. Sociedade em conta de participação jamais vai se tornar uma pessoa jurídica. Ok, pessoal? Então, dentro de sociedade empresária não personificada, a gente tem esses dois exemplos. Sociedade em comum dos artigos 986 a 990, sociedade em conta de participação do 991 até o 997 do Código Civil. Ok? É importante a gente dizer aqui que a gente mais para frente vai estudar as sociedades simples e dentro dessas sociedades simples, que são aquelas não empresárias, a gente tem que a regra do registro dos atos constitutivos são feitos os registros nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Aqui as sociedades empresárias,
elas têm o registro dos seus atos constitutivos na junta comercial. A sociedade não empresária, que são exemplos aí, a sociedade simples, o registro dos seus atos é feito nos cartórios de registro de pessoa jurídica. É importante a gente dizer que essa é a regra. Existem algumas exceções em que, mesmo se tratando de sociedade simples, o registro não é feito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Por exemplo, a sociedade de advogados, uma sociedade não empresária, uma sociedade simples. O registro dos seus atos constitutivos, nesse caso aqui, estatuto social, é feito diretamente no OAB. As cooperativas, que são aí sociedades simples, elas também não terão registro dos seus atos feitos no cartório de registro de pessoa jurídica. Sociedade simples na forma de cooperativa sempre será o seu registro feito nas juntas comerciais. Então é importante aqui a gente falar também dessas observações quanto ao registro das sociedades. As sociedades empresárias na junta comercial e as simples no cartório de registro de pessoa jurídica, salvo essas duas exceções que eu elenquei para vocês. Então, guarda essas questões relacionadas ao registro das sociedades. E aí a gente já viu aqui também, nessa aula, as principais observações, as principais nuances das sociedades empresárias não personificadas. No próximo encontro, a gente já vai começar a falar das sociedades empresárias personificadas e nós vamos começar lá pela sociedade em nome coletivo. Depois de finalizar todas as sociedades empresárias personificadas, falaremos das sociedades simples, portanto, concluindo o estudo de direito societário. Mas ainda tem bastante coisa para a gente falar. Eu agradeço vocês na presença aqui hoje na nossa aula e aguardo todos no próximo encontro. Um abraço e fiquem com Deus.